Olá, tudo bem com vocês? E especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedoras do Fortaleza. Vamos tocar neste vídeo sobre essa partida contra o Águia de Marabá e outras questões ligadas ao Leão. O torcedor do Fortaleza, neste momento, vive aí um momento de euforia, em virtude do que a equipe tem entregue dentro de campo para suas emoções, mas também, né, do ponto de vista do torcedor, em virtude daquilo que tem acontecido no arquirrival, que não vive um momento muito bom. Jornalistas, né, profissionais da imprensa, do mundo esportivo e tal, tem que tomar muito cuidado na abordagem ao arquival do Fortaleza neste momento, né? Mas o torcedor do Leão não. O torcedor do Leão tem que realmente expressar da maneira que quiser a sua felicidade pelo que está acontecendo no arquival, assim como também é legítimo o entendimento daqueles, né, que sustentam que não, a equipe lá, o arquival, não pode ficar num momento tão ruim assim não, tem que ter um bom time, tem que jogar muito bem, porque isso também faz bem para o nosso time. É uma leitura legítima também das coisas e é bem respeitável. Enfim, o torcedor há de sempre de se comportar da maneira que ele quiser, que ele ou desejar, né? Mas vamos combinar que se a gente pensar a maior parte do que é a maior parte do torcedor, o perfil da maior parte dos torcedores do Fortaleza, eles estão contentes e com motivos para comemorar o que está acontecendo hoje no Ceará, né? Mas importa bem mais esse jogo contra o Águia. Não em virtude do jogo em si, porque o jogo, enfim, da classificação em si, na verdade, né? Porque o jogo importa. Mas em virtude do que esse jogo proporciona para o Fortaleza. Primeiro, proporciona um luxo. O luxo de ir com o time alternativo para Belém. E em consequência disso, e este é um outro grande ganho, a possibilidade de descansar alguns jogadores, né, para os confrontos mais complicados e decisivos que o Fortaleza vai ter pela frente. Além disso, o Wolverine também ganha a possibilidade de gerar testagem, testar alguns outros jogadores, outra formação, dar oportunidades para alguns jogadores que não têm entrado muito em campo. O Kolinski, por exemplo, pode e talvez seja titular nesse jogo aí. Tinga, Crispim, Pacheco sequer viajaram. Acho até que outros jogadores talvez não precisassem viajar. Temos o Galhardo, que está no departamento médico, temos também o Lucero, que está no departamento médico, e outros jogadores mais antigos, como Pedro Rocha e outros. Enfim, até em virtude disso, o Voivoda pode rodar o elenco, pode testar o elenco, pode colocar alguns jogadores para atuar. Acho que um jogador que pode e deve aproveitar a oportunidade, deve aproveitar a oportunidade desse jogo é o Lucas Esteves, né? Já que o Pacheco não vai atuar. O Esteves, quando ele sobe da base do Palmeiras, muita expectativa era gerada sobre o que ele poderia fazer no elenco principal do Verdão, já que na base ele foi um dos melhores jogadores jovens do futebol brasileiro. E ele nunca entregou no elenco principal de nenhuma equipe, não somente do Palmeiras, mas também nos Estados Unidos e até agora no Fortaleza, ele nunca entregou talvez um percentual de 30% daquilo que ele fazia na base. Ele era realmente muito bom jogador. E hoje é um jogador que não é nem sombra daquilo que ele foi na base. Acho até que pode se reencontrar. Tem uma grande oportunidade nessa partida aí. Por quê? Não somente porque o Pacheco não vai jogar, mas também porque ele pode convencer a todos, inclusive ao Voivoda, que ele pode entregar funções como lateral à equipe do Fortaleza que o Pacheco não consegue entregar e que o Crispim, quando atuando ali no setor esquerdo, também não entrega. Ele pode entregar a profundidade que a equipe não tem com o Crispim, que compensa muito bem com trabalhando por dentro como se fosse meio campista, e que o Pacheco talvez não entregue tão bem, não assim, porque ele não consegue ir ao fundo do campo, ele até consegue ir ao fundo do campo, mas parece que não é muito a dele, ele vai muito mais na boa, ele é um lateral muito mais conservador, que prioriza os aspectos defensivos do jogo do que propriamente os aspectos ofensivos, é um lateral muito mais preocupado com o corredor lateral defensivo do que com o corredor lateral ofensivo. Então, na prática, a gente olha para os laterais e a gente percebe que está faltando profundidade. Está faltando um lateral que entregue um pouco essa profundidade. E se o Esteves não for esse jogador, o Fortaleza vai ter que ir ao mercado. Porque vai ter jogo em que esse lateral vai precisar entregar um pouco mais. É claro que o Pacheco não foi mal no último jogo quando foi ao fundo do campo, né? Mas quando o jogador não pratica tanto esse tipo de postura em campo, vai ter jogo que ele vai ter dificuldades. Se a equipe precisar que ele vá ao fundo do campo, ele vai ter dificuldade de praticar essas ações porque perdeu know-how, digamos assim, né? Ou porque está faltando know-how, faltando um protagonismo, faltando coragem, faltando prática, né? Então, acho que o Esteves tem uma grande oportunidade aí de mostrar para o Voivoda que ele consegue ser esse lateral. E ele, de fato, está devendo muito no Fortaleza até o momento, e ele pode perfeitamente nesse jogo aí compensar.
Gente, antes de continuar, deixa o like. Vocês costumam deixar like nos meus vídeos? Às vezes vocês esquecem, então deixa o like. Quem curtir muito o trabalho e quiser, deixa aí um Pix, tá aí a chave, né? Não se assuste se você vira o nome lá, Andréia. Andréia, na verdade, não é uma mulher, como alguém me perguntou, é o meu amigo André Chiavatti, italiano, né, que ele cuida das contas aqui do canal, por isso que tá no nome dele aí. Então mande aí um Pix pra gente, ou então deixa aí um Valeu Demais, que é a boa nova aí do YouTube, né? Mas, pelo menos, se você não quiser deixar nada, deixa o like, é muito importante para divulgar aqui o nosso trabalho. Muito obrigado aí pela gentileza aí. Voltando a falar, então, desse confronto. Bom, o Águia era aquela equipe que, quando o Fortaleza estava na Série C, assustava demais o Leão. A coisa mudou tanto, gente, mas mudou tanto que hoje o Fortaleza pode ir com um time alternativo diante desse Águia, mesmo no Mangueirão, e ainda assim ser plenamente favorito, não somente para conseguir a classificação, como também conseguir a vitória. O Fortaleza tem condição de vencer o Águia, mesmo com o time reserva lá no Mangueirão. E tem esse luxo, porque esse luxo foi dado ao Fortaleza pelo próprio Fortaleza na partida da ida, quando fez 6-1. Entende? Então, em virtude do resultado, o Fortaleza se dá esse luxo. Ele se deu esse luxo, ele se permitiu esse luxo de ir com o time alternativo, e também permitiu ao Voivoda rodar o elenco, testar outros jogadores, e também permitiu a alguns jogadores que estavam jogando muito, que eles pudessem não viajar, ficassem descansando ali em Fortaleza, enquanto os outros jogadores vão para Belém, né? É muito provável que a gente tenha jogadores ali, como Samuel, atuando, ou como titular, ou entrando durante o segundo tempo. Acredito que o Caleb seja titular nesse jogo aí. Na cabeça do Pochettino, talvez na cabeça do técnico, o Fortaleza esteja um pouco à frente do Caleb, e eu discordo, acho que o Caleb está jogando muito mais do que o Pochettino. Mas até em virtude de ver muito mais o Pochettino como titular, o Caleb talvez entre nessa partida como titular. Talvez entre os dois, né? Nesse jogo aí. É muito provável que o Zé Wellison entre também, e ele poupe ali o Sacha. Até em virtude do Hércules não ser visto também como esse jogador titular, é provável que ele vá a campo. Olha quantos jogadores interessantes eu estou falando aqui. Então, mesmo com o time alternativo, esse time alternativo é muito forte e tem condição de vencer. Vai vencer, papai? Eu acho que tem condição. Agora, se não vencer, papai, tem problema não. Por quê? Porque dificilmente vai ficar sem essa vaga. Vai se classificar, papai? Vai, claro que vai, em virtude da goleada, do número de gols que fez na primeira partida, na ida, mas também em virtude, gente, da qualidade que os jogadores que não costumam ser muito utilizados possuem e que podem configurar uma equipe competitiva, propositiva e com muita personalidade futebolística dentro de campo. Então, dá para conseguir uma vitória, por certo que dá. E acho que a grande preocupação do Marcelo não é nem com o que vai acontecer neste momento, mas com os 3 milhões que vão entrar na conta do Fortaleza, em virtude da classificação à próxima fase da Copa do Brasil, né? São 3 milhões de reais praticamente assegurados aí, porque dificilmente o Águia vai virar esse confronto aí, né? Então acho que a grande preocupação do Marcelo é essa aí, e não está errado, evidentemente. Então é um jogo que Fortaleza se dá o luxo de poupar, até porque o calendário coloca problemas mais à frente, como, por exemplo, o Fluminense, que é uma das melhores equipes hoje atuando no futebol brasileiro e na América do Sul, está jogando muita bola. E o Fortaleza, para o Fortaleza, o empate contra o Fluminense no Castelão não vai deixar de ser um resultado interessante por 2 motivos. O primeiro deles é porque o Fortaleza é uma equipe que ainda está vivendo ajustes necessários para se configurar com uma equipe muito melhor, muito mais interessante, mais propositiva, mais competitiva, com mais intensidade, com um padrão de jogo uma elaboração de jogo muito melhor, em virtude de um padrão de jogo também um pouco superior. Então, até em virtude da necessidade desses ajustes, o Fortaleza encara hoje o Fluminense que está bem nos trinques, né? Então, o empate é interessante. E esse é um dos argumentos. O outro argumento é que o Fortaleza, quando recuperar o seu nível competitivo e também um padrão de jogo mais sofisticado, esse Fortaleza vai ter condição de encarar Fluminense e outros gigantes fora de casa também para conseguir um bom resultado. Então, justifica-se o empate contra o Fluminense, porque quando for jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro, na volta, no segundo turno, o Fortaleza, se estiver muito melhor do que está neste momento, mais ajustado, tem condição também de tirar ponto do Fluminense fora de casa. Assim como também tem do Corinthians, que também estará... vai ser um adversário do Fortaleza brevemente, né? E também do Corinthians e de outros times também. O São Paulo, que também vai ser adversário brevemente aí nos próximos jogos do Fortaleza, e que está num momento interessante agora, um momento de muita empolgação, né? Também
diante do São Paulo, diante do Fluminense, diante do Corinthians, diante de um Palmeiras, o Fortaleza tem condição de tirar ponto fora de casa, de tal sorte que até em virtude disso, e é também em virtude da equipe não estar tão ajustada agora, o empate contra o Fluminense não é ruim. E até por causa disso, é importante que o Vojvoda rode o elenco, teste jogadores para descansar alguns dos seus jogadores de confiança, dos seus titulares, para que eles estejam mais nos trinques contra o time do Fluminense e possa conseguir um bom resultado, que, como eu já falei, um empate, no caso, vai ser um bom resultado contra o Flusão, né? Então, em virtude do calendário complicado, em virtude do grande número de gols, em virtude da qualidade do elenco, Fortaleza tem que rodar elenco, tem que ir com o time alternativo mesmo, até bem reserva, acho que isto o Vojvoda vai fazer, e quando a gente olha com tudo para a gente olha com tudo para esse time aí, possível time alternativo, a gente percebe que a qualidade é absurda perto do que é hoje a equipe do Águia de Marabá, com todo respeito à equipe do Pará, evidentemente que tem todo o meu respeito, meu carinho, minha admiração também, mas não dá para comparar hoje o nível dos dois clubes, o momento das duas equipes, né? Também. Então, mesmo que o time reserva, o Fortaleza tem condição de ganhar e acho que pode ganhar. Mas vai ganhar, papai. Acho que pode ganhar, gente. Agora, vai se classificar? Certamente que vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e é o que mais importa neste momento. Tá bom, meus amigos? Então, era isso que eu queria discutir com vocês aqui neste vídeo. Por gentileza, deixa o like aí para dar uma força aqui para o nosso vídeo e, se possível for, mande um pix ou então um valeu demais. Tá bom, gente? Muito obrigado. É isso. Tchau, tchau.